Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom ter vocês conosco, vocês que estão nos acompanhando aí esta batalha de fé, essa batalha acerca da saúde da Ivone, a maneira que Deus tem cuidado, tem restaurado a cada dia, tem orientado os médicos e todos aqueles que estão envolvidos nos cuidados acerca da saúde da Ivone. De fato, todas as vezes que nós chegamos ali no hospital, nós temos surpresas que às vezes são boas, às vezes são más, às vezes fogem às nossas expectativas, porque as nossas expectativas, claro, certamente sempre são as melhores, mas muitas vezes nós nos deparamos com quadros negativos também, temos que saber administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos e continuar mantendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa determinação e a nossa busca no crescimento do conhecimento de Deus com foco em Jesus Cristo pelo Espírito Santo que nos dirige a cada dia, a cada momento. Ontem, na visita da noite, observando ali a Ivone, observando os traços do seu semblante, do seu estar ali no leito do hospital, eu notei que tiraram a alimentação dela, havia uma secreção de retorno pela sonda nasogástrica, uma um retorno da alimentação líquida, mas que também havia um pouco de sangue ali, né, envolvido. O inchaço dela do rosto, o inchaço da cabeça voltou um pouco, então é algo que acaba assustando porque foge à expectativa daquilo que você foi ali no hospital e daquilo que nós estamos vendo, acompanhando dia a dia. É claro que quando nós vamos a uma visita e temos uma notícia boa, uma notícia que renova nossas esperanças, renova nossa fé, é claro que quando nós vamos para a segunda visita, nós esperamos que as notícias sejam ainda melhores. Nós esperamos que a melhora, que o bem-estar, que a saúde, como diz, usando a expressão do médico, que haja progressiva melhora, que haja uma melhora a cada dia, a cada momento, a cada visita, nós esperamos que ela esteja melhor. Então, quando eu visitei a Ivone no período da tarde, ela estava com uma aparência melhor, com um tom de pele melhor, com a cor dos olhos melhor, com a alimentação tranquila, sem esse retorno do refluxo e principalmente com sangue, que é algo que preocupa. Então, ela estava melhor no período da tarde, quando chegou na visita da noite, ela estava, né, aparentemente um pouco pior do que no período da tarde. Mas nós só temos acesso aos médicos pela manhã. Então, o que eu fiz foi o que nós podemos fazer e vocês têm feito juntamente comigo, e eu sou muito agradecido pela vida de todos vocês que estão participando desta batalha de fé espiritual, esta batalha de busca diante de Deus, para que Deus faça o melhor segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, voltei para o hotel, orei, coloquei diante de Deus, descansei no Senhor. É isso que nós precisamos, descansar no Senhor. Porque diante das nossas lutas e adversidades humanas, dentro daquilo que nós estamos vivendo na nossa humanidade dia a dia, eu tenho as minhas aflições, eu sei que vocês também têm suas aflições e adversidades, mas dentro de tudo que nós vivemos, nós temos escolhas a fazer.
ou nós podemos nos tornar os rebeldes de Israel, ou podemos também ser adoradores em meio ao sofrimento. Nos manter como adoradores em meio ao sofrimento. Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas também disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E com ele ao nosso lado, sendo dirigido pelo Espírito Santo, nós vamos vencer as guerras, vencer as batalhas, nós vamos vencer este mundo, como o apóstolo João diz, que o que vence o mundo é a nossa fé. Então, mantenhamos a fé, mantenhamos a esperança, mantenhamos esta busca da direção espiritual e, acima de tudo, a confiança no poder de Deus, que Deus está agindo e restaurando a cada momento, segundo os seus propósitos. Algumas pessoas já me questionaram, perguntaram se Deus está agindo, por que ele já não faz de uma vez? Por que ele não faz o milagre de uma vez? Por que ele não faz a restauração plena e completa de uma só vez? Por que ainda está dentro deste processo? E o que eu posso dizer a vocês é simplesmente não sei. Eu não sei porque Deus não está agindo de uma forma miraculosa, porque ele poderia resolver tudo isso com uma simples palavra, com um simples gesto, com um simples toque. Tudo estaria resolvido. Questões espirituais, algumas delas pertencem somente a Deus e só Ele sabe o porquê. Mas o que eu sei de mim e de vocês que estão nos acompanhando é que, independente da ação de Deus e dos resultados humanos, nós continuamos como adoradores. Nós não seremos rebeldes a Deus. Nós perseveramos na fé, na esperança, na comunhão, nas orações, nas petições diante de Deus, confiando que Deus está agindo e fazendo o melhor, e a cada dia, mesmo que nós tenhamos surpresas negativas, nós sabemos que Deus está agindo. Deus está cuidando. E ao final de toda esta trajetória, Deus fará a sua vontade, e seja ela qual for, nós continuaremos como adoradores, porque a nossa perspectiva de vida não é só neste momento que nós estamos passando aqui nessa terra. Mas nós sabemos que Jesus está voltando e nós temos a vida eterna para compartilharmos com todas aquelas pessoas que nós amamos, aquelas que já descansaram no Senhor, aquelas que ainda vão descansar, aquelas que estão aguardando a ressurreição, e todos nós estaremos juntos por toda a eternidade. Então, nada neste mundo nos separará do amor de Cristo, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz essa reflexão, nos traz essa reflexão. O que nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento, a dor, a tribulação, a fome, a nudez? Será a morte? Não. Nada neste mundo nos separará do amor de Cristo, porque pelo amor de Cristo é que nós somos ressuscitados todos os dias, é pelo amor de Cristo que nós somos cuidados, é pelo amor de Cristo que nós somos guiados pelo Espírito Santo, é pelo amor de Cristo que Deus está conosco todos os dias, suprindo as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos guiando nos momentos de angústia e de aflições. Então, hoje pela manhã, agora na visita das 11 horas, falei com o médico e tirei minhas dúvidas com ele, o que havia de errado ali, por que a alimentação foi suspensa, por que essa secreção com sangue estava voltando na sonda nasogástrica, e ele falou que a Ivone teve uma contrição gástrica. Pelo que ele explicou, eu não sou da área, mas pelo que ele explicou, ela teve uma espécie de
cãibra no sistema gástrico. E aí, né, ela teve que suspender a alimentação, e esta contração do sistema gástrico, esta rejeição do alimento que estava sendo ali mantido nela, provocou esse sangramento. Então, eles tiveram que suspender o medicamento, suspender a alimentação líquida que vem pela sonda nasogástrica, eles tiveram que suspender, e este refluxo, né, que volta pela sonda nasogástrica, ele volta com um pouco de sangue, porque é o sistema gástrico que está ferido. É por isso que ela teve um pouco de inchaço, é por isso que ela está, né, com os olhos mais ressecados, um pouco amarelado, é por isso esse aspecto que aparentemente, quando nós olhamos, parece, comparando com a visita anterior, parece que ela piorou um pouco o seu estado. Mas é resultado daquilo que aconteceu, né, e que os médicos conseguiram conter, conseguiram resolver, estão tratando desse sistema gástrico no momento para que a alimentação possa retornar novamente. Então, aí há um período de suspensão do alimento para que depois este alimento volte. Mas, acima de tudo, o alimento que nunca saiu da Ivone não pode sair da minha mente, do meu coração e da sua mente, do seu coração, é o alimento espiritual. É aquilo que vem de Deus, é aquilo que Deus coloca como certeza absoluta e espiritual na sua mente, no seu coração, de que Deus é presente, Deus está cuidando de você e de mim, da Ivone, Deus está cuidando das nossas questões pessoais, das nossas aflições, Deus está cuidando de nós, independente das adversidades deste mundo. Quando nós estamos diante de situações que não correspondem às nossas expectativas, nós não podemos nos tornar rebeldes em Israel. Porque o próprio nome Israel em hebraico quer dizer aquele que foi justificado em Deus. Somos justificados em Deus por Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo. Então, não podemos voltar a nos tornarmos rebeldes, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. Nós temos que perseverar na fé. Nós temos que continuar sobrevivendo em meio à adoração, por meio da adoração, continuar adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor que nos dá vida, que supre as nossas necessidades, que nos oferece o consolo necessário dentro das tribulações que nós vivemos. Então, continue perseverando na fé, dentro das suas aflições, dentro das suas tribulações, e quando as suas expectativas não forem correspondidas da maneira que você gostaria, não se torne um rebelde, se mantenha como um adorador de Deus em Cristo Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo como filho e filha de Deus que você é. Deixe Deus cuidar das suas aflições, das suas adversidades, dos seus problemas, e, novamente, reforçando, se alguma coisa não acontecer segundo as suas expectativas, não perca a sua confiança, não perca a sua fé, porque Deus está no controle de tudo, a todos os que o amam em espírito e em verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da vida, Deus está no controle das situações financeiras, das situações conjugais, dos conflitos familiares, dos conflitos sociais, de todas as situações que nós vivemos. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus continua cuidando de nós. Se as nossas expectativas não são correspondidas da maneira que nós gostaríamos, certamente Deus, no final, fará melhor
do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós temos, na palavra de Deus, um adorador, um dos adoradores, temos muitas referências dentro da Bíblia, mas temos dentro da palavra de Deus um adorador que se destaca, que é Jó. E eu já falei muitas vezes que eu quero receber de Deus o testemunho que ele deu a Jó, porque Jó tem uma coerência entre o testemunho humano e o testemunho de Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 1, existe um narrador, aquele que escreveu a história de Jó, e ele falando: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós chegamos no versículo 8, nós temos a mesma referência de Jó, só que agora o discurso vem do próprio Deus, quando Deus fala: viste meu servo Jó, porque não há ninguém como ele na terra, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No meio do sofrimento de Jó, depois que Jó perdeu seus filhos, depois que Jó perdeu seus bens, depois que Jó perdeu tudo o que Deus tinha dado de material a ele, ele continuou sendo um adorador em espírito e em verdade. Ele continuou perseverando na fé. E dentro da sua crise conjugal, a sua mulher, num ato de misericórdia, num ato de compaixão, num ato de impotência diante daquela situação que estava vivendo, ela se expressa de maneira negativa. E ela fala no capítulo 2, no versículo 9, a mulher de Jó, ela fala assim: ainda conservas a tua integridade. E Jó, no versículo 10, vai responder: você não pode falar como se fosse louca. Você não pode perder o juízo. Você não pode perder a consciência, a integridade, não pode perder a fé. Você tem que se manter um adorador em meio à adversidade, mesmo que as suas expectativas não tenham sido correspondidas da maneira em que você gostaria. Aguarde o final. Não acabou ainda. Estamos na luta. Um cântico que eu gosto muito fala que em tempos de guerra nunca pare de lutar. Também um outro cântico que eu gosto bastante fala a respeito do ser cristão. Viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. É a expressão do apóstolo Paulo que a canção também fala. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Quando se é cristão, não se para de lutar. Em meio à adoração, quando se é cristão, não se para de lutar, não se para de adorar. Em nenhum momento nós devemos deixar de ser adoradores em essência para sermos os rebeldes. Nós temos que manter a nossa integridade, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções em meio à adversidade que o mundo tenta impor sobre nós. Deus está cuidando da Ivone, está cuidando de mim, certamente está cuidando de você, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos e de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Agradeço, pelas orações, continuem orando. Nós temos ainda batalhas a vencer, esta é mais uma delas, mas em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e pela maneira que o Senhor cuida de nós. Te agradeço, Deus, por todas as bênçãos, por todos os cuidados. Coloco, Senhor,
diante de Ti a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, de todas as religiões, de todas as denominações, o seu vínculo religioso, que o Senhor esteja inclinando seus ouvidos e atendendo a cada um segundo a sua fé. Que o Senhor conceda paz, que o Senhor esteja dirigindo pelo Teu Espírito Santo e que Jesus Cristo continue mediando as nossas orações, intercedendo por nós no santuário celestial. Coloco a Ivone mais uma vez de um modo muito especial em Tuas mãos. Que o Senhor continue restaurando, continue agindo e concedendo sabedoria e discernimento aos médicos para oferecer o melhor tratamento, mas que, acima de tudo, que o Senhor esteja presente e toque com as tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos e irmãs, te agradeço pela vida da Ivone e te agradeço pelos teus cuidados em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.